Olá, meus caros, finalmente boa noite a todos vocês. Hoje, com muita alegria, prosseguindo com a nossa discussão sobre bases neurobiológicas do transtorno de pânico e o tratamento farmacológico desse transtorno. Vocês se recordam que na semana passada eu dizia a vocês sobre, inicialmente, as características do transtorno de pânico, particularmente comentando com vocês sobre o ataque de pânico em si, como bloquinho de construção, ou seja, como elemento fundamental presente em grande parte dos transtornos de ansiedade. Daí eu comentei com vocês acerca dos principais tipos de transtorno de ansiedade, aqueles tipos mais prevalentes na população, tais como agorafobia, fobia social, a questão do transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático e, evidentemente, o transtorno de pânico, que é o nosso foco, digamos assim, dessas aulas iniciais. Então, pessoal, vocês estão observando na imagem projetada aí para vocês no compartilhamento de tela um resumo daquilo que eu comentei com vocês na nossa última aula. Vocês se recordam que eu comentava com vocês que todas as vezes que um evento estressor é captado pelos nossos órgãos sensoriais, a percepção desse determinado evento como sendo algo ameaçador é o papel da amígdala. Vocês se recordam que eu comentava com vocês que uma região específica da amígdala, o chamado complexo basolateral, ele armazena, digamos assim, as nossas experiências com eventos ameaçadores, desagradáveis, desconfortáveis, aterrorizantes, aversivos e por aí vai. Vocês se recordam que eu comentava com vocês que essa representação neural do ambiente, particularmente da associação entre estímulos, né, no sentido do condicionamento clássico, condicionamento pavloviano, esse armazenamento dessa associação entre estímulos, ela ocorre no complexo basolateral da amígdala. Então, o que vai acontecer, meus caros? A partir do momento em que a amígdala ela identifica, vou antropomorfizar a amígdala para que vocês possam compreender de uma forma mais didática o raciocínio, não é? Então, imagine que a partir do momento em que a amígdala ela interpreta que o organismo está diante, que a pessoa está diante de um evento ameaçador, vocês se lembram que eu comentei na aula passada que imediatamente a amígdala vai desencadear 3 tipos de respostas principais. O primeiro tipo, que é o resultado da ativação do córtex cingulado anterior, bem como da região do córtex orbitofrontal pela amígdala, resultam psicologicamente no sentimento de medo ou ansiedade. Então, a experiência de se sentir aterrorizado, de se sentir amedrontado. Ah, fonoaudióloga que faz falta, meus caros. Tem que voltar em breve para isso, né? Para os meus treinamentos. Amedrontado. Temeroso. Não, vocês entenderam o que eu queria dizer. Eu queria falar amendo. Ah, tá vendo? Não deu. Então é temeroso, tá? Mas vocês sabem qual era a palavra que eu queria dizer, né? Com relação a medo. Então a pessoa vai se sentir temerosa, a pessoa vai se sentir ansiosa. Como isso acontece? A base neurobiológica é a ativação, volto a insistir, lá da região do córtex cingulado anterior e do córtex orbitofrontal, este situado lá na região do lobo frontal, como vocês vão se recordar, quase 5 anos, não é? Lá nas aulas de vocês de neuroanatomia. E isso vai redundar, portanto, na experiência de medo ou ansiedade. Relembrando, rapidinho, gente, qual a distinção entre medo e ansiedade? Neurobiologicamente é a mesma coisa. Os mecanismos são os mesmos, como eu tenho apresentado a vocês. A diferença é psicológica. Em que sentido? Quando esses mecanismos da resposta fisiológica do estresse, mediados, evidentemente, inicialmente pela amígdala, ocorrem
na presença de um evento ameaçador, medo. Quando, por outro lado, esses mesmos mecanismos fisiológicos vão acontecer, mediados pela amígdala, obviamente, na expectativa de ocorrência do evento ameaçador, ansiedade. Vira distinção? Medo, evento ameaçador está presente. O pessoal que gosta pode usar a expressão estímulo aversivo, né? Isso já está presente. Por outro lado, quando há mera expectativa ou a presença de sinais que indiquem a presença próxima ou a exposição próxima daquela pessoa a esses eventos ameaçadores, ansiedade. Ok? Essa é a ideia principal que eu queria que vocês guardassem. Então, a amígdala, uma vez ativada, não é? A partir dessa percepção da presença ou da expectativa de ocorrência de eventos ameaçadores, ela desencadeia num primeiro momento, sim. No primeiro momento, assim, esses fenômenos ocorrem de forma praticamente simultânea, né, pessoal? Mas eu digo assim, didaticamente, só para vocês guardarem informação, então, experiência ou sentimento de medo ou ansiedade, ativação, estou repetindo várias vezes porque é fundamental vocês guardarem o nome das estruturas, né? É quando a amígdala vai ativar córtex cingulado anterior e a famosa região do córtex orbitofrontal. Eu digo famosa porque mais para frente, no decorrer do curso de neuropsicofarmacologia, né, da disciplina de neuropsicofarmacologia, eu voltarei a comentar sobre córtex orbitofrontal quando eu fizer referência às bases neurobiológicas do transtorno obsessivo compulsivo. E lá estará novamente o córtex orbitofrontal, tá? Segunda resposta, mediada aí pela amígdala, na verdade, produzida a partir da ativação da amígdala no primeiro momento. Quando a amígdala ativa o eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, que na literatura anglo-saxônica, né, a literatura norte-americana, britânica, enfim, costuma aparecer como eixo pituitária adrenais. A expressão glândula pituitária é sinônimo de hipófise, ok, pessoal? Então, vocês podem encontrar na literatura que a amígdala ativa o eixo HHA, aí vocês já sabem, ela ativa o eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, que eu vou mostrar em detalhes daqui a pouquinho para vocês, ou o eixo HPA, ou seja, o eixo hipotálamo, pituitária, adrenais. Quando esse eixo, hipotálamo, hipófise e adrenais, é ativado a partir, né, da excitação da amígdala, pela presença ou expectativa de ocorrência de um evento ameaçador, nós teremos o desencadeamento da chamada resposta endócrina de medo ou ansiedade, que, fisiologicamente falando, pessoal, nada mais é do que a clássica resposta fisiológica do estresse, que tem como produto final a liberação de cortisol, a liberação de noradrenalina, a presença do glicocorticoide, né, especificamente do cortisol, acaba levando à ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, e essa ativação, por sua vez, redunda nos clássicos sinais e sintomas de medo ou ansiedade. Lembrem-se que eu comentei com vocês, né, lá na aula passada, a ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático inclui tudo aquilo que a pessoa, durante o ataque de pânico, vai relatar, né? Só que de uma forma exacerbada. A taquipneia aumenta a frequência respiratória, a taquicardia, o aumento da frequência cardíaca, né? A pessoa vai experimentar sudorese abundante, a pessoa vai experimentar muitas vezes até mesmo dispneia, uma dificuldade para respirar, que a pessoa que tem um ataque de pânico vai relatar aquela sensação de asfixia, né? De que não está conseguindo respirar direito, né? Então, todos aqueles sinais e sintomas associados à ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático são o resultado, portanto, da chamada resposta endócrina de ansiedade ou medo, que classicamente é a resposta fisiológica de estresse. E, finalmente, temos a ativação da chamada matéria cinzenta periaquedutal pela amígdala,
E eu expliquei para vocês que essa matéria cinzenta periaquedutal também está sendo chamada de substância cinzenta central, não é? Então, é uma outra terminologia que pode ser utilizada para se referir a essa área. Matéria cinzenta periaquedutal ou substância cinzenta central. Nesse caso em particular, haverá aquilo que eu denominei na aula passada de resposta motora de medo ou ansiedade. Essa resposta motora de medo ou ansiedade está diretamente relacionada a uma característica dos transtornos de ansiedade de forma geral e do transtorno em tela, né, o transtorno que eu estou discutindo com vocês mais detalhadamente nessas últimas aulas, que é o transtorno de pânico, que é justamente a presença da esquiva ou evitação fóbica. Então, vocês estão observando aí na imagem que eu projetei para vocês que, a partir da presença ou da expectativa de ocorrência do evento estressor, a amígdala vai ativar o hipotálamo, nesse caso, a ativação do hipotálamo, como eu expliquei, leva, por sua vez, a uma ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenais e do sistema nervoso periférico autônomo simpático. A ativação da matéria cinzenta. Isso é a resposta endócrina de medo ou ansiedade, que eu discuti com vocês na aula passada. Quando a amígdala ativa a matéria cinzenta periaquedutal ou a substância cinzenta central, teremos a ocorrência do famoso comportamento de esquiva, também conhecido como evitação fóbica. E, finalmente, determinados sistemas modulatórios difusos também podem vir a ser ativados pela amígdala, o que redunda num aumento do estado de alerta. E aí, esse aumento do estado de alerta contribui muito para aquela experiência de sentimento de medo ou ansiedade, que é o resultado da ativação do córtex cingulado anterior e do córtex orbitofrontal pela amígdala. Ok, pessoal? Todo mundo se recordando, então, daquilo que eu comentei na nossa última aula? Então, podemos seguir um pouco mais para frente hoje, né? Então, pessoal, tá aí no esquema que eu montei para vocês, que a minha tá meio tabajara, uma vez que eu ainda não domino apropriadamente a fina arte, não é, dos quadradinhos e setinhos do PowerPoint, mas vai servir por hoje. Se vocês tiverem dúvida nessa bagunça aí que eu montei, por favor, me informem. E já tem um erro aqui, ó. Tá vendo? Olha só, isso está errado, pessoal. Essa setinha aqui tá torta. Não é assim, eu não sei como é que mexe agora, eu quero virar a setinha. Para que lado que eu vou fazer aqui? Espera aí, gente. Essa mãozinha aqui, não é assim. Ué, tá, deixa eu tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou apagar aqui. Se eu conseguir, né? Não conseguir. Bom, gente, vocês já entenderam. Eu errei aqui a seta, né? A seta não é para baixo, a seta é para cima, tá? Eu vou contar o esquema como um todo e vocês vão entender por que está errada essa seta aí que eu coloquei. Sabe-se lá porque eu coloquei a seta para baixo, não para cima, que era o certo. Então, gente, evento estressor, duas possibilidades. Já está presente o evento estressor. Experiência subjetiva de medo. Existe a probabilidade de a pessoa vir a ser exposta ao evento estressor. Existem sinais de que o evento estressor vai ocorrer. A experiência subjetiva é de, acertou quem disse, ansiedade. Então, o que vai acontecer? Independente se o evento estressor está presente ou na iminência, ou mesmo, lembra do pensamento? Muitas vezes o evento estressor nem sequer vai ocorrer, mas as pessoas pensam nele. E lembrem-se que os nossos pensamentos não ocorrem no vácuo. Nossos pensamentos ocorrem fisicamente no nosso sistema nervoso e, portanto, eles acabam afetando o nosso sistema nervoso. Por isso que um pensamento pode gerar toda a resposta fisiológica do estresse, pode gerar todo esse ciclo que eu tenho comentado com vocês e até desencadear um ataque de pânico. Então, o tal do evento estressor vai ativar a amígdala. E por que a amígdala é ativada? Porque ela tem uma região chamada complexo basolateral, que armazena a representação neural do ambiente. Particularmente, que ambiente? Os emparelhamentos de estímulos do ponto de vista ameaçador, aterrorizante, aversivo, blá, 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 blá. Tá? Eu já falei várias vezes sobre isso, é só para vocês se recordarem. A amígdala, por sua vez, olha que bonitinha que a setinha que eu montei para vocês, ó, com maisinho.
A amígdala ativa o eixo hipotálamo, hipófise, adrenais. Vocês acabaram de aprender comigo e já viram isso na neurofisiologia também, 4 anos atrás, que o eixo hipotálamo, hipófise, adrenais vai levar como consequência a produção da chamada resposta fisiológica do estresse, aqui nesse caso, resposta endócrina de medo ou ansiedade. Produto final, um dos produtos da ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenais é a secreção de cortisol pelas glândulas adrenais. A secreção de cortisol, por sua vez, vai ser detectada pelo hipocampo. O hipocampo é uma estrutura fundamental, vocês se lembram lá da neuroanatomia, vocês se lembram lá da neurofisiologia e talvez de processos cognitivos básicos. O hipocampo é fundamental para a evocação da memória. No entanto, ele não tem só essa função. O hipocampo também contribui para a regulação da resposta fisiológica do estresse. O hipocampo exerce feedback ou retroalimentação negativa sobre a amígdala. Eu coloquei aqui sobre o eixo hipotálamo, hipófise, adrenais, só para criar uma imagenzinha bonitinha, didática, mas o certo mesmo, pessoal, era que essa setinha viesse para cá, ó. Viesse aqui para a amígdala. Vou até estender. Olha que maravilha, como se eu tivesse um quadro negro virtual, ó. O hipocampo, na verdade, ele vai exercer feedback negativo sobre a amígdala, né? Vai haver liberação de neurotransmissores inibitórios, aqui no caso, os neurônios que compõem, né, a região do hipocampo. Esses neurônios vão liberar neurotransmissores inibitórios que, por sua vez, exercerão todo aquele processo, né, de hiperpolarização da membrana plasmática dos neurônios que compõem a nossa amígdala. Certo, pessoal? Relembraram esse raciocínio? Então, essa seta aqui, que está errada, o correto era a seta para cima, porque a presença de cortisol é um tipo de glicocorticoide, e a superfície, digamos assim, do hipocampo apresenta receptores para glicocorticoides. Então, na presença de um glicocorticoide como o cortisol, o hipocampo será, entre aspas, ativado. Sendo ativado o hipocampo, por isso sinalzinho de mais, ele, por sua vez, vai desativar a amígdala e a consequência é desativar o eixo hipotálamo, hipófise, adrenais. Por isso que ele exerce essa regulação, né? É aquilo que eu coloquei aqui no título dessa imagem. Regulação coordenada do eixo hipotálamo, hipófise, adrenais pela amígdala e pelo hipocampo. Meus caros, nossa vida seria muito melhor se tudo acontecesse apenas nessa dimensão aqui da regulação coordenada do eixo hipotálamo, hipófise, adrenais pela amígdala e pelo hipocampo. Por quê? Porque nós seríamos felizes, muito mais felizes, porque nós só sentiríamos todos os efeitos, digamos, fisiológicos do estresse se estivesse presente o evento estressor, não é? O evento estressor cessou, você se afastou dele, fuga, não é? Ou você simplesmente se esquivou dele. Acabou, gente, não tem mais resposta fisiológica do estresse. Mas nós, como seres humanos, temos altamente desenvolvido uma região chamada o quê, meus caros? Telencéfalo, córtex cerebral. Lá no telencéfalo, lá no córtex cerebral, ocorrem nossos pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento ruim, se eu tenho, né, uma crença irracional, disfuncional, seja lá o que for, esse pensamento, essa crença que tem base física em redes neurais abrigadas lá no córtex cerebral, acaba, por sua vez, ativando a amígdala. E veja, por que é importante para que vocês, né, futuros psicólogos, saibam disso? Porque aí entra o nosso papel. Né? Vocês compreenderem que um pensamento pode ativar a amígdala e produzir todo esse processo, porque vejam, se não fosse o telencéfalo, o que aconteceria? O ciclo só acontece de uma maneira muito bem coordenada na presença do evento estressor, ou se há sinais de que o evento estressor vai ocorrer, você vai lá, né? Você se esquiva e não vai acontecer mais a sua exposição a esse evento estressor. O ciclo, ele se autorregula. Mas daí, meus caros, nós como seres humanos temos pensamentos. E os nossos pensamentos nem sempre são bons,
nem sempre são racionais, e aí que entra o futuro trabalho de vocês. Porque a medicação, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, ela vai exercer um controle fisiológico sobre esse mecanismo todo que eu estou discutindo aqui. No entanto, a médio e longo prazo, é a psicoterapia modificando a forma com a qual a pessoa vai pensar, fazendo com que ela questione essas crenças. Enfim, tem diferentes técnicas psicoterápicas e formas de lidar com essa questão. Você não vai ter mais crenças ou pensamentos ativando a amígdala dessa forma. Consequência, a pessoa acaba melhorando. Então, por isso que eu disse para vocês que o algoritmo de tratamento padrão para os transtornos de ansiedade é uma combinação, no primeiro momento, farmacoterapia. Num segundo momento, psicoterapia. Progressivamente, aumenta-se a psicoterapia, diminui-se a farmacoterapia. Estou percebendo que há alguns comentários. Eu vou verificar para ver se tratam de perguntas, viu, gente? Meu caro Victor, realmente está travando. Isso possivelmente está acontecendo em função de problemas na rede, né? Como de fato acaba acontecendo algumas vezes, muito tráfego na rede, então isso pode acontecer. Se por acaso acabou travando no momento de uma explicação que talvez tenha sido cortada ou entrecortada, por favor, perguntem para mim, tá, pessoal, para eu poder esclarecer. Então, primeira coisa, anotem no caderno de vocês essa seta errada aqui. Ela não é para baixo, não. Ela é para cima. Tá bom, pessoal? Primeira correção aí. Bom, deixa eu mostrar para vocês as imagenzinhas mais anatômicas para que vocês se recordem lá da época de vocês de neuroanatomia, lá da época de vocês de neurofisiologia. Aqui eu estou representando uma imagem que foi que ilustrou um artigo publicado na revista Psychoneuroendocrinology, né, em 2011. Olha só que interessante essa imagem. Ela mostra a resposta fisiológica do estresse, né, de uma maneira mais detalhada. Então, vocês estão vendo aqui o famoso núcleo paraventricular do hipotálamo, que vai secretar, né, o famoso CRH ou CRF, hormônio liberador da corticotropina ou da corticotrofina, também chamado mais recentemente de fator de liberação da corticotropina ou corticotrofina. Gente, quem é que faz o hipotálamo liberar, digamos assim, esse hormônio importante? É a estimulação realizada pela amígdala. Lembra que a amígdala ativa o hipotálamo. Como é que o hipotálamo vai ativar a hipófise? Ele vai ativar a hipófise por meio da secreção desse hormônio famoso CRH ou CRF. Aí o CRH ou CRF atua sobre a hipófise, que vocês estão vendo aqui, né, nesse artigo publicado nessa revista anglo-saxônica. Olha o nome que eles gostam de usar. Glândula pituitária. Gente, isso aqui é sinônimo de hipófise. Daí, a glândula pituitária ou hipófise vai secretar o formoso. Os pensamentos do professor Cláudio, logo pela segunda, né? Pensando em coisas formosas. O formoso hormônio adrenocorticotrófico, né? Esse hormônio adrenocorticotrófico, também chamado de ACTH, por sua vez, vai exercer controle sobre as glândulas adrenais. No meu tempo, 25 anos atrás, meus caros, isso se chamava glândula suprarrenal, porque elas se situam acima dos rins. Hoje em dia, é chamado de glândulas adrenais, né? São chamadas de glândulas adrenais. Então, sob controle do hormônio adrenocorticotrófico, as glândulas adrenais vão secretar glicocorticoides, em especial de interesse para nós, o cortisol. E aqui vocês estão vendo na imagenzinha, né, que o glicocorticoide, o cortisol, ele vai posteriormente levar a um feedback negativo sobre o eixo hipotálamo e hipófise adrenais. Esse feedback negativo é aquele ali, pessoal, olha lá. Lembra que eu falei para vocês que o hipocampo tem receptores para glicocorticoides? Então, na presença do cortisol, o hipocampo, exerce influência negativa sobre a amígdala, especificamente, né? Regulando o funcionamento aí do eixo hipotálamo e hipófise adrenais. Quando eu falo influência negativa, não é influência sinistra, sombria, deletéria, não, viu, gente? Influência negativa é no sentido de inibição.
é no sentido neurofisiológico de inibição. Então, esse eixo para de funcionar, entre aspas, e os produtos endócrinos, né, e neuroendócrinos param de ser secretados. Ok, pessoal? Agora, olha o detalhe interessante aqui, ó. Olha essa setinha vermelhinha aqui, ó. Esses mesmos glicocorticoides, particularmente o tal de cortisol, eles vão afetar o quê, gente? Eles vão afetar a neurogênese e a plasticidade do hipocampo. Como? Reduzindo a neurogênese e a plasticidade do hipocampo. É por isso que pessoas portadoras de transtornos de ansiedade, e mais para frente, vou explicar mais detalhadamente isso para vocês, pessoas portadoras de depressão maior, né, acabam apresentando problemas de memória. Uma das razões é por conta da redução da neurogênese, não é, e da plasticidade aí do hipocampo. Eu já expliquei por que o hipocampo é fundamental para o mecanismo de evocação, de recuperação da memória. Só para refrescar a mente de vocês, lá da disciplina de processos cognitivos básicos, né, quarto período, uns 3 anos atrás, né, para vocês que estão no 8º período, a memória nada mais é do que um conjunto de subsistemas. Então, a memória nada mais é do que, a partir da exposição, né, a um determinado estímulo, a uma determinada informação. Esse estímulo e informação será, número 1, codificado, número 2, armazenado, número 3, evocado ou recuperado. Quem possibilita a evocação ou recuperação daquilo que foi armazenado a partir de uma codificação é o hipocampo. Então, se na presença do cortisol existe esse processo, né, de redução do volume do hipocampo, contribuindo, portanto, para um prejuízo na neurogênese. Neurogênese é a formação de novos neurônios, né, gente? E na plasticidade, que é a reorganização dessa estrutura a partir das experiências que a pessoa vai ter, isso significa que uma pessoa que vive muito estressada, uma pessoa que vive o tempo todo tensa, essa pessoa, sem dúvida nenhuma, vai ter problemas de memória em função dessa questão da liberação do cortisol. É por isso que eu sempre disse para vocês, né, lá na neurofisiologia, falava muito sobre isso, não adianta estudar e vir para a prova nervoso. O que significa estar nervoso? Neurofisiologicamente é resposta fisiológica do estresse. Resumão da ópera, cortisol. Se tem cortisol, não tem memória. Por isso que muitas vezes vocês tiveram aquela experiência de ter estudado muito, ter codificado a informação, armazenar a informação e evocavam, né, sempre que vocês desejavam. No momento em que vocês adentravam a sala de prova, o que acontece? Nervosismo, tensão. Vamos traduzir isso neurofisiologicamente. Descarga de cortisol, resposta fisiológica do estresse. Gente, se tem cortisol, não tem o quê? Funcionamento direito do hipocampo. Não tendo funcionamento direito do hipocampo, bye bye evocação, tchau tchau recuperação da memória. É o famoso branco. É aquela coisa angustiante, extremamente desagradável, que é a sensação de que você sabe, a sensação de que você tem aquela informação devidamente codificada e armazenada, mas em função do seu nervosismo, ou seja, produção da resposta fisiológica do estresse, com presença de cortisol, seu hipocampo não evoca, não recupera a informação que você armazenou. Logo, você acaba tendo branco. E aí, olha só que chato. Saiu da prova, passou 10 minutos, 15 minutos, você se acalmou. Aí você pensa assim, nossa, veio download, né, de tudo que eu estudei. Não, gente, não é que houve um download. Na verdade, houve uma redução da resposta fisiológica do estresse, cortisol foi lá metabolizado, blá, 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 aquela coisa toda que não interessa para a gente agora. E aí o hipocampo volta a funcionar. Voltando a funcionar, você volta a se lembrar. Por isso, não adianta só estudar. É importante aprender a controlar a ansiedade. Entenderam a razão? Compreenderam o motivo, meus caros? Então, para sintetizar tudo isso, isso aqui é uma revisão daquilo que vocês já viram lá na neurofisiologia, né? Queria mostrar para vocês alguns efeitos, inicialmente efeitos metabólicos do cortisol. Então, nós vamos ter a indução da glucogênese, da lipólise, da proteólise. Trocando em miúdos para nós, psicólogos. A pessoa fica fadigada. Fadigada por quê?
porque as reservas de energia da pessoa estão sendo depletadas pela presença do cortisol. Gente, nosso organismo, já expliquei isso para vocês desde a época da neurofisiologia, nós temos um sistema nervoso antigo, ou seja, que se constituiu numa era em que os nossos ancestrais tinham de lidar com predadores, com toda uma série de eventos ameaçadores mesmo, do ponto de vista físico. Os eventos ameaçadores daquela época podiam te custar um braço, uma perna, você podia ser devorado pelo evento ameaçador. Mas isso não faz que os eventos ameaçadores contemporâneos sejam menos assustadores para nós. Porque o sistema nervoso, ele não interpreta se é um tigre dente de sabre me perseguindo na savana africana, ou se é o receio de eu vir a perder o meu emprego nessa crise terrível que o nosso país está vivenciando, e não só o nosso país, como praticamente todo mundo. O sistema nervoso interpreta o receio de desemprego como algo tão ameaçador quanto o tal do predador, quanto o tal do tigre. Então, essa é a questão. Nosso sistema nervoso, ele vai reagir como se predador fosse essa sua crença, né, seu pensamento desagradável, né, sombrio. Então, a pessoa vai se sentir o quê? Fadigada, vai se sentir mais desmotivada. Em última análise, lembra que eu falei para vocês? A ansiedade não devidamente tratada pode produzir o quê, meus caros? Pode levar a um quadro depressivo. E um dos principais sintomas da depressão não é justamente a abulia ou avolia, ou seja, falta de vontade, falta de motivação, falta de energia. Olha a origem disso aí. Estão entendendo, meus caros? Por que é importante para nós, psicólogos, conhecermos, né, esses mecanismos? Porque daí é possível explicar aos nossos pacientes que aquilo que está acontecendo com eles não é loucura, não é uma coisa simplesmente, não, isso é uma coisa mental. Não, tem uma base física. Tem uma base física importante. Todavia, os processos mentais, como são função de processos, não é, fisiológicos do nosso sistema nervoso, se você explica essa base para o seu paciente, ele começa a entender que o problema dele não é que ele está enlouquecendo, o problema dele é que está havendo uma desregulação do funcionamento do sistema nervoso dele. E que a psicoterapia combinada com a medicação vai promover o reequilíbrio, o reajuste. Gente, é muito diferente quando você explica para o seu paciente processos mentais a partir de uma base física. Torna-se mais palpável para o paciente essa compreensão. Isso favorece a adesão ao tratamento, isso faz com que ele entenda melhor o que você está fazendo. Tá? Que muita gente vai pensar assim, mas psicoterapia, blá, 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 vou lá bater papo. Gente, você não vai lá bater papo. A psicoterapia, e eu vou mostrar isso para vocês depois, e já mostrei isso lá na neurofisiologia também, a psicoterapia atua sobre o sistema nervoso, promovendo neurogênese, promovendo, né, modificação na expressão gênica lá dos nossos neurônios, e isso é sintetizado por uma palavra mágica: neuroplasticidade. A psicoterapia, quando funciona justamente porque ela promove mudanças, tanto funcionais quanto estruturais no sistema nervoso. Esse é um papo para um outro dia, vamos prosseguir aqui na nossa sequência de informações, né? Então, pessoal, olha lá o famoso locus coeruleus, né, que vocês estudaram lá na neuroanatomia, tem a ver com serotonina, não é isso? Tem a ver com muitas coisas interessantes, mas aqui nesse caso, tem a ver com a interação entre as vias do sistema, as chamadas vias centrais, né, nas quais o fator de liberação da corticotrofina, o CRF ou o CRH, vão exercer influência sobre o sistema nervoso autônomo, particularmente o simpático. Tá? E, finalmente, experimentos que fizeram, na verdade, a mensuração dos efeitos da injeção de fator de liberação da corticotrofina ou do hormônio liberador da corticotrofina ou corticotropina diretamente no nosso sistema nervoso central. Olha os efeitos comportamentais disso. Foram observados, né? Indução, vou até colocar a setinha aqui para vocês acompanharem onde eu estou vendo, né?
indução do que, gente? Aversão e medo condicionados. Olha isso. Estão vendo lá? Complexo basolateral da amígdala armazena o quê? Emparelhamento entre estímulos. Todo aquele mecanismo pavloviano, né, de associação de estímulos, de condicionamento reflexo, que faz com que no futuro aquele determinado estímulo, que outrora era neutro, acabou sendo emparelhado com um estímulo que era incondicionado, ou seja, que no passado sozinho produzia uma resposta incondicionada, ou seja, não aprendida de medo ou ansiedade. Aí houve esse emparelhamento, sabe-se lá por quê, né? Cada caso é um caso, que vai explicar como ocorreu esse emparelhamento, né, de estímulos, e aí nós vamos ter essa indução de medo ou aversão condicionada. Olha lá, pessoal, aumenta a atividade locomotora, isso tem a ver com a ativação da substância cinzenta central, matéria cinzenta, periaquedutal, levando aqueles mecanismos que eu expliquei para vocês, da chamada resposta motora de medo ou ansiedade, que levam a pessoa ou a fugir, caso o evento ameaçador esteja presente, ou a se esquivar, a famosa esquiva fóbica ou evitação fóbica. A pessoa simplesmente não quer estar naqueles determinados locais ou situações, ou entrar em contato com determinados locais, situações ou qualquer outra coisa que esteja associada à experiência extremamente ameaçadora, aterrorizante que a pessoa vivenciou no passado. Aumenta, né, o famoso freezing, que é o congelamento, que eu expliquei para vocês também na aula passada, né? A pessoa fica paralisada, a pessoa não age, a pessoa não, nem sequer reage. Haverá uma diminuição no consumo de alimentos, né, na ingesta de alimentos. Haverá, claro, né, um prejuízo no comportamento sexual e, da mesma maneira, um prejuízo no sono. De cara, gente, vocês já estão vendo a origem dos sintomas, das características clínicas do que, gente? Dos transtornos de ansiedade de forma geral. Então, os problemas na esfera sexual, os problemas na esfera dos hábitos de sono, os problemas alimentares, tá tudo aí, gente. Tudo isso está explicado né, neurobiologicamente. Cadê a perspectiva psicológica disso? Crenças disfuncionais, pensamentos irracionais. Olha o mecanismo de aprendizagem. Olha o condicionamento clássico aí envolvido, né? Olha o lado psicológico devidamente integrado às questões neurobiológicas, tá bom, gente? Então vamos em frente. Agora sim vamos entrar no tratamento do transtorno de pânico, o tratamento propriamente dito. Evidentemente que o foco da disciplina é na terapia biológica, e na terapia biológica especificamente no tratamento farmacológico, né?